Agora, olha só essa situação absurda. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. No último domingo, o pastor André Valadão, líder religioso conhecido nacionalmente, se viu envolvido em uma controvérsia após suas palavras serem distorcidas por internautas e pela grande mídia. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais abriram inquéritos para investigar denúncias de crime de homotransfobia relacionadas a um culto ministrado por André em julho. O caso veio à tona quando Erika Hilton, do PSOL, que é transexual, protocolou uma denúncia contra o pastor alegando que suas declarações incitavam ódio e preconceito durante o mês do orgulho LGBTQIA+. No documento apresentado, Hilton solicitou a exclusão de postagens e vídeos do pastor. No culto intitulado por Valadão como Deus odeia o orgulho, ele abordou temas sensíveis, como o casamento homoafetivo e a sexualização das crianças. Contudo, o trecho em questão, onde o pastor mencionou que a mídia se uniu para tentar destruir o cristianismo e que existe um sistema para calar a voz de Deus na terra desde os tempos antigos, foi manipulado e distorcido por internautas. Em um trecho específico, André falou sobre a aliança entre Deus e a humanidade, simbolizada pelo arco-íris, mencionado se pudesse começar tudo de novo, mas já tendo prometido não fazê-lo, deixava nas mãos da humanidade a continuidade da relação com o Criador. Eu peço licença à nossa audiência para fazer uma única concessão argumentativa aqui às falas lamentáveis do André Valadão. E eu vou, entre aspas aqui, recapitular algumas coisas. Ele disse que não é possível um crente aplaudir um casamento homoafetivo, opinião da qual eu discordo diametralmente. Na sequência, vem o trecho mais polêmico. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não, pode parar, reseta, reinicia. Aí Deus fala, né? Como se ele tivesse uma interlocução muito privilegiada com Deus. Eu não posso mais, já meti esse arco-íris aí, essa parte é muito importante. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo, mas já prometi para mim mesmo que não posso. Agora está com vocês. Quando ele faz essa referência ao arco-íris, isso não é uma referência ao público LGBT. Aqui, na verdade, ele está falando de uma passagem bíblica, ele está falando do capítulo 9, versículos 14 a 16 do Gênesis, aspas. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Por isso que o pastor fala que isso não seria possível para Deus, pela promessa que foi feita à humanidade. Continua aqui trecho bíblico. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Na verdade, é uma passagem muito bonita, né? O sinal da promessa de Deus de não destruir a terra toda e todos os homens com um dilúvio, né? Então, é engraçado a ironia disso, porque socialmente, né, o arco-íris, ele simboliza a diversidade, né? Isso que a gente vê, né, quando a gente fala da representação LGBTQI, APN+, né? Então, você vai usar todos os espectros visíveis da radiação solar, todas aquelas cores lindas, para mostrar que existem formas diferentes de amar e que tudo isso é bem-vindo e é bonito. E religiosamente, esse mesmo arco-íris, ele é símbolo da fidelidade e da misericórdia de Deus para com a humanidade e para com toda a vida, né? Que jamais será exterminada por sua obra. Então, esse é o ponto. Essa é a referência a qual o pastor ele remete nessa fala absolutamente infeliz. Portanto,
Com base nisso, depois ele segue falando aqui, aspas para André Valadão. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode uns 4 do seu lado e fala, vamos para cima, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É claro que a gente está falando de um pastor evangélico cristão, portanto, é impossível servir a Deus com violência injustificada, muito menos tirando vida. Seria uma contradição impossível. Portanto, abandonando aí a pior interpretação possível do que foi falado, certo? Lendo a justificativa dele, ele diz o seguinte, nunca será sobre matar, segregar, mas será sim sobre resetar, aquela palavra que ele usa, de reiniciar, de trazer uma nova moralidade ou uma antiga moralidade, levar de volta a essência, ao princípio. Nunca será sobre matar pessoas, Deus nos livre desse terrível pecado, violência ou discriminação, mas sobre a liberdade de viver o que se crê, embora a crença dele pareça muito injustificada. Então, o ponto é o seguinte, eu acho deplorável a fala dele, mas eu não concordo que ele incitou pessoas a matarem as outras. Não, eu acho que ele tem uma visão bem, vamos dizer assim, anacrônica de moralidade, reacionária até, certo? E ele quer incutir isso na sua congregação. Eu acho lamentável, eu acho deplorável esse discurso, mas eu não acho que ele incitou a sua congregação a matar outras pessoas. Isso posto, vamos lembrar que um pastor, assim como um grande causídico, como é o caso do Zé Eduardo Cardoso, ele ou um comentarista político, Zé? Nós deveríamos ser artífices da palavra. É nossa responsabilidade entender as minúcias da comunicação e como uma mensagem dessa pode ser mal interpretada. No entanto, internautas e críticos cortaram as palavras de Valadão, fazendo parecer que ele estivesse incitando um genocídio contra a população LGBT, quando, na verdade, ele estava fazendo menção a uma aliança divina mencionada nas Escrituras Sagradas. O episódio gerou um intenso debate nas redes sociais, levantando questões sobre a manipulação de declarações e a importância da responsabilidade na divulgação de informações. Tanto o pastor quanto seus apoiadores afirmaram que suas palavras foram tiradas de contexto e que a mídia desempenhou um papel crucial na distorção dos fatos. Nesse cenário, o inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais buscará esclarecer as denúncias de crime de homotransfobia atribuídas ao pastor André, enquanto a polêmica em torno das declarações distorcidas destaca a necessidade de uma abordagem mais justa e precisa na cobertura midiática. Há quem diga que os dias são maus. A verdade, eles sempre foram. Lemos sobre Sodoma e Gomorra, isso não aconteceu algumas décadas atrás. Sodoma e Gomorra aconteceu milhares de anos atrás. Uma cidade inteira foi queimada por Deus, porque a iniquidade do seu povo gerou nojo em Deus. E o tema da mensagem... 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase. Não se deixem enganar. Se tem coragem, fala para quem está do teu lado. Não se deixe enganar. Diga mais alto, não se deixe enganar. Bata no teu coração, diga, não se deixe enganar. Olha só, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Há quem diga que os dias são maus. A verdade, eles sempre foram. Lemos sobre Sodoma e Gomorra, isso não aconteceu algumas décadas atrás. Sodoma e Gomorra aconteceu milhares de anos atrás. Uma cidade inteira foi queimada por Deus, porque a iniquidade do seu povo gerou nojo em Deus.
tema da mensagem. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase. Não se deixem enganar. Se tem coragem, fala para quem está do teu lado. Não se deixe enganar. Diga mais alto, não se deixe enganar. Bata no teu coração e diga, não se deixe enganar. Olha só, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vamos dar um glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus. Vamos dar um glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus.